Bem-vindos a todos e a todas ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor universitário. Vamos continuar o nosso curso sobre hedonismo. Dessa vez a gente vai falar sobre hedonismo de John Stuart Mill. E a gente está aqui, eu e o conduíte externo, que eu não consigo tirar daqui, né? Agora vocês se acostumem com conduíte externo, para dar uma esmiuçada na tese de John Stuart Mill. Antes da gente começar, por favor, se inscreva no canal, né? Mais de 80% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Curtam o vídeo, por favor, comentem, né? A filosofia é feita de uma conversa entre as pessoas, né? Então comentem, por favor. Eu juro que eu vou responder todo mundo, eu tento pelo menos responder todo mundo. E compartilhem esse vídeo com quem vocês pensam que vai gostar do assunto. Então hoje a gente vai falar da estrutura do hedonismo miliano, mas já abro um parênteses aqui, é que a tese de John Stuart Mill tem N interpretações, né? Tem como sempre em filosofia, né? Não é uma novidade nenhuma, tem várias discordâncias sobre o conceito de felicidade que o Mill defende. Mas antes da gente passar para lá, né, eu vou falar um pouco da história de John Stuart Mill, que eu acho bastante interessante. O Mill é o filósofo, que a obra filosófica, né, o conjunto da obra filosófica que eu mais estudei no meu mestrado, né, a obra do John Stuart Mill. Então, eu entendo um pouco do que o Mill defende, tenho minhas próprias visões sobre o John Stuart Mill. Vou falar, então, do enunciado do princípio da utilidade dele, onde já aparece uma noção de felicidade. Vou falar também como que a visão do Mill e a do Bentham se distinguem, né? Vou falar das críticas que eles já recebiam na época, né? Ambos, tanto o Bentham quanto o John Stuart Mill, já recebiam críticas à posição deles à época. Lembre, eu já falei isso na história do Bentham, né? Eles eram considerados radicais na época, né? Radical, né? Pra gente hoje é terça-feira fraca. O que era ser radical na época, né? Defender o voto universal, por exemplo, né? Sufrágio universal, isso era ser radical. Então, ainda bem que as coisas mudaram, não é mesmo? Vou falar sobre prazeres superiores e a diferença entre eles serem superiores, porque eles são extrinsecamente superiores, como acreditam defensores ou acreditavam defensores da posição do Bentham. E vou falar de prazeres superiores intrinsecamente, que é o que o John Stuart Mill parece ter defendido. Tá? Então, a tese de John Stuart Mill dá a origem a um tipo de hedonismo que a gente chama de hedonismo fenomenológico qualitativo, ou só hedonismo qualitativo. Tá? E depois eu vou falar do critério que o John Stuart Mill lança a mão, né, para separar, então, prazeres superiores de inferiores, que é o critério dos juízes competentes. Eu vou fazer isso com uma analogia do padrão do gosto, do David Hume. Eu não sei se vocês já viram o padrão do gosto, leram o padrão do gosto do David Hume. Eu já peço perdão, tá? Se tá meio estranha a minha voz, ou se eu tô falando com meio carregado, é porque eu tô gripado ainda, não melhorei muito, então cuidem-se, não fiquem gripados, porque assim é horrível, horrível mesmo. Bom, vamos começar pelo começo, né? História do John Stuart Mill. John Stuart Mill nasceu aí no século XIX, no começo do século XIX, filho de James Mill, né? O James Mill era um economista barra historiador, ou historiador barra economista. Atribui-se às vezes ao James Mill, a obra dele, né, o conceito de mais-valia, que depois o Marx utilizaria, né, lembrando que o Marx ficou um tempo na Inglaterra, então parece que ele captou isso das obras do James Mill. Só que o John Stuart Mill, ele foi uma criança muito precoce, porque ele foi educado em casa pelo próprio pai, pelo James Mill, e é claro, ele foi educado também em partes pelo Jerome Bentham, né? Então Jerome Bentham também ajudava a educar ele no sentido de educação formal. Então o Mill, ele foi educado desde criancinha, segundo o pai dele, em alguns preceitos, né, como por exemplo não ter contato com coisas que não fossem racionais. Então o Mill foi privado, por exemplo, da literatura, e também não ter contato com coisas que eles consideravam irracionais, como por exemplo a religião. Então ele também foi privado
de participar de religião ou de professar qualquer coisa religiosa. O John Stuart Mill alega na autobiografia dele, para quem gosta de autobiografias eu recomendo darem uma olhada. Ele simplesmente diz lá que com 3 ou 4 anos, por aí, ele já dominava línguas como o latim e o grego. Não sei se é verdade, né? Mas com 5 anos ele parecia já falar fluentemente, aos 12 ele já tinha escrito o primeiro livro, né? Teoricamente um livro de história romana. Então ele teve uma adolescência um tanto quanto sui generis, perdão, um tanto quanto sui generis, porque ele ficava estudando com o pai dele, no escritório do pai dele, né? Isso ele relata, e ele teve uma crise aos 18, entre os 18 e os 20 anos, ele teve uma crise emocional, né? Que, segundo ele só melhorou quando ele leu poesia a primeira vez. Ele cita lá o nome de um autor com nome estranhaço, eu nunca lembro o nome do cara, não vou lembrar agora, e isso salvou, né, ele, então, dessa aparente depressão, né? O que o Mill parecia ter era uma depressão. Mas ele alega, né, que quando ele tinha 14, 15 anos, ele já não conversava direito com o pai dele, não porque ele não gostava do pai dele, né, mas é porque o pai dele não conseguia acompanhar mais as conversas, porque era muito sofisticado para o pai dele, as conversas como eu queria ter. Então, o John Stuart Mill trabalhou a vida inteira na Companhia das Índias Orientais, ele não foi um acadêmico, né? Ele dava palestras em universidades, né? Então ele deu palestra, por exemplo, numa universidade que eu estudei na Escócia, lá tem uma plaquinha até hoje, lá com o nome dele, né? Que é a Universidade de St. Andrews, e ele era convidado, então, a fazer esse tipo de coisas em universidades. O Mill teve uma carreira política, então ele foi o que a gente chamaria de deputado federal, né? Que lá não é, né? Lá ele foi um comum, né? Ele participou da Casa dos Comuns. Ele propôs vários projetos, nenhum deles foi aprovado, incluso o fim da pena capital, tá? Incluso o fim da pena capital não foi aprovado. Então tudo que ele propôs ele perdeu. Então ele viveu a vida dele toda trabalhando para a Companhia das Índias Orientais, foi político. Ele ficou solteiro grande parte da vida, porque ele era apaixonado por uma mulher chamada Harriet Taylor, né? Talvez uma das primeiras sufragistas famosas do século XIX na Inglaterra, né? Na época vitoriana. A Harriet Taylor, ela era o que a gente chamaria hoje de ativista pelos direitos das mulheres. Então isso influenciou muito John Stuart Mill, porque ele era apaixonado por ela, só que ela era casada. Então, por mais radical que o John Stuart Mill fosse, o John Stuart Mill esperou a Harriet Taylor ficar viúva para que eles se casassem. A Harriet Taylor já tinha uma filha, né, com o primeiro marido, que faleceu. Então, John Stuart Mill se casa com a Harriet Taylor e eles ficam juntos 7 anos até que a Harriet Taylor morre. E ela teve alto impacto na vida de John Stuart Mill e provavelmente na obra, né? O Sobre a Liberdade, um dos principais livros do Mill, sobre filosofia política, né? Sobre liberdade civil, é tão altamente influenciado pela Harriet Taylor que tem uma dedicatória para ela no começo do livro, né? E tem gente por aí que defende que quem escreveu o livro mesmo foi a Harriet Taylor e não John Stuart Mill, mas não tem evidência para defender isso. E se for, parabéns para Harriet Taylor, porque é um dos melhores livros que eu já vi em filosofia política, tá? É um livro maravilhoso. Então, John Stuart Mill vive a vida dele escrevendo artigos lá no grupo, né, dos radicais, né, numa revista chamada Westminster, onde Jerome Bentham também publicava, várias outras pessoas publicavam, e ele vai para a França depois de aposentado e morre na cidade de Avignon, na França, onde ele está enterrado até hoje. E é bastante curioso, tá? Porque ele está enterrado na França até hoje, dado que ele é um ex-parlamentar, né? E o corpo dele nunca foi repatriado pelo governo inglês. Então, não se sabe
Eu não sei, pelo menos, porque se vocês sabem de alguma coisa, coloquem aí nos comentários por que esse corpo nunca foi repatriado. Se era um desejo dele não ser repatriado ou não sei, né? Mas ele tá lá, o túmulo dele tá em Avignon. Então, se você for à Inglaterra e quiser conhecer o túmulo de John Stuart Mill, foi pro país errado, tem que ir para França. Lá na França você vai ver o túmulo dele, que é um túmulo bastante simplesinho, e tá lá enterrado. E eu tô dizendo que é um túmulo bastante simplesinho, porque para quem vai a Edimburgo e quiser ver o túmulo do David Hume, vocês vão ver o monumento que é o túmulo do David Hume. O David Hume era escocês, né? O túmulo dele é uma torre, praticamente, assim, gigantesca. Gigantesca. Então, a Henriette Taylor morre antes dele, ele morre na França com a enteada dele. Então, John Stuart Mill não deixou herdeiros diretos, né, a não ser a própria enteada. O John Stuart Mill, teoricamente, ele foi padrinho do Bertrand Russell, tá? Mas essa é uma história também muito mal explicada. Mas provavelmente esse pessoal se conhecia, tá bom? Então não era estranho de pensar esse tipo de coisa. E o John Stuart Mill escreveu uma obra de 30 mil páginas, pelo menos é isso, tá? 30 mil páginas de obra. Eu tô lendo aqui minhas anotações, desculpem. 30 mil páginas foram organizadas na universidade no Canadá, e toda a obra, em 30 e tantos volumes, está disponível gratuitamente na internet. Então eu posso colocar aqui depois o link para onde as obras estão, e infelizmente, por óbvio, todas as obras estão em inglês, né? Então é uma pena, né, que as obras estão em inglês, mas várias obras, ou uma parte das obras, estão em português. Então, o John Stuart Mill é conhecido por ser um dos primeiros defensores, né, pelo menos homem, do direito das mulheres. Então, ele tem um livro que chama Sujeição das Mulheres. Ele tem um livro sobre democracia, né, que chama Considerações sobre o Governo Representativo. Isso está tudo em português, né? Agora tudo que eu estou falando está em português. O Sobre a Liberdade, o Utilitarismo, está em português, mas está em português. Capítulo sobre o socialismo, né? O Mill flertou com o socialismo durante um tempo, então um capítulo sobre o socialismo também está em português. Os livros dele de economia estão em português, são 2 livros, hoje em dia mais peça de museu, né? Os livros de economia, antigamente uma economia política, né? Então são os livros de economia política. E alguns capítulos do sistema de lógica dele estão em português. E claro, alguns artigos separados também estão, tá? Porque o Mill escrevia em artigos, né, para publicar em revistas, não escreveu só livros. Uma coisa que hoje em dia é tradicional, né? A gente escrever mais artigos do que livros. Então tem alguns do John Stuart Mill em português. Eu acho que o da natureza está em português. E eu estou traduzindo alguns outros. E tem 2 artigos dele que vão sair pela Unesp, 2 ou 3, não me lembro, sobre o Tocqueville, né? Sobre a visão dele da filosofia do Tocqueville. Então, tudo isso está em português. Infelizmente, tudo isso é muito pouco ainda da obra dele. É claro, a autobiografia também está em português, né? A autobiografia dele também está em português, então acho que isso é tudo que tem em português dele. O que é bastante triste, tá? Porque isso é uma miséria da parte da obra dele, dado que a obra é gigantesca, né? Então, essa é a história brevíssima de John Stuart Mill. Para quem se interessar mais, acessem o link aí na descrição. Eu vou deixar o link para a obra completa dele, só que em inglês, né? Infelizmente. Beleza. Isso dito, vamos passar para o nosso famigerado PowerPoint, que deveria estar aqui, né? Mas não está. Então vamos ver onde que eu coloquei o PowerPoint. Como sempre, a gente perde o PowerPoint. Tá bom. Não é esse. Esse daqui. Ótimo. Então, o utilitarismo clássico de John Stuart Mill. Então, antes
do utilitarismo, a gente fala do utilitarismo clássico de John Stuart Mill. Eu estou tomando como base aqui, para essa aula, né, o livro O Utilitarismo. O utilitarismo ele não saiu como um livro, tá, pessoal? A gente fala livro hoje, ele está em livro, né? Mas ele foi saindo capítulo a capítulo na revista Westminster, tá? Não publicou o livro completo. Um segundo. O que é bastante frustrante para a gente, tá? Principalmente para quem estuda justiça, como no meu caso, porque o quinto capítulo, teoricamente, é a relação entre utilidade e justiça, ou utilitarismo e justiça, deveria ter sido um livro à parte. O próprio Mill diz que poderia ter sido um livro à parte, que ele nunca fez. Ele nunca fez. Aí a peça escreveu lá um capítulo e achava que deu conta do problema todo e não deu, né? E fica todo cagado. Mas tudo bem. Tirando o juízo de valor, o hedonismo clássico, de John Stuart Mill. Então vamos lá. No capítulo 2, aqui, pessoal, deixa eu pegar um ponteiro. Eu estou usando, para vocês identificarem aí, se vocês tiverem uma cópia do utilitarismo, sempre essa notação aqui, ó, tá vendo? Cap 2, parágrafo 2. O que isso quer dizer? Que você vai começar o capítulo e você vai contar os parágrafos. Então, quando você começar o capítulo 2, você conta o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo é o que eu estou citando. Então, sempre assim, tá? Isso foi um jeito que a gente arrumou de se comunicar, eu e uma amiga minha, para quando a gente não tinha acesso à obra completa de John Stuart Mill. Não que eu seja tão velho assim, né? Mas é isso daí. Então, lá no livro Utilitarismo, no capítulo 2, o John Stuart Mill diz o seguinte, né? Então, o credo que aceita a utilidade, ou o princípio da maior felicidade, como fundação da moral, então é fundação, tá vendo? É a justificação última da moralidade, sustenta que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade e erradas conforme tendem a produzir o contrário dela. E isso daqui é o princípio da correção, né? O princípio que diz pra gente o que é correto. Isso é um assunto para ética normativa, então não vou ficar explorando isso. Nosso interesse aqui é na teoria do valor, que está em negrito ali, né? Então por quê? Porque é ali que ele define o que é felicidade. E vocês vão ver que essa é uma definição que ela parece ser meio móvel na obra de John Stuart Mill. Ele parece que vai mudando um pouco. Só que ele diz lá, né, continua, por felicidade se entende prazer e ausência de dor, por infelicidade, dor e privação de prazer. Guarda a informação, tá? Guarda essa informação, ela é muito relevante. Vocês vão ver ao longo da aula que o John Stuart Mill ele pode, né, ter modificado isso sem perceber, tá bom? Ele pode ter modificado isso sem perceber, ou percebeu também e modificou, não sei. Então ele continua, né? O prazer e a imunidade à dor são as únicas coisas desejáveis como fim, e que todas as coisas desejáveis, né, as que são tão numerosas no esquema utilitarista como em qualquer outro, são desejáveis porque quer pelo prazer inerente a elas mesmas, quer como meios para alcançar o prazer, evitar a dor. Então vocês podem ver, né, para quem está acompanhando as aulas, né, isso já é uma tese hedonista forte. Né? Lembre-se que a tese hedonista, no modo mais simples da gente conceber ela, diz que o prazer é não instrumentalmente bom para nós, a dor é instrumentalmente má para nós, e nada além disso, né, é bom ou mal, né? Não instrumentalmente, é claro. Tudo é bom ou mal instrumentalmente, tirando essas duas coisas, né? Então, tudo é bom instrumentalmente, tirando o prazer, e tudo é mal instrumentalmente, tirando a dor. Assim, né? John Stuart Mill continua. O hedonismo implica, né, que o estado mental de prazer é a única coisa com valor intrínseco, ou seja, aquilo que nos beneficia não instrumentalmente. E, é claro, do outro lado, a dor. Então, todas as outras coisas, né, têm apenas valor extrínseco. E isso é relevante. Porque, novamente, a gente vê uma visão reducionista do bem-estar ou da felicidade. Isso quer dizer que não importa o que você pense sobre o que é a felicidade,
Você fala assim, ter amigos é ter felicidade. Na verdade, um hedonista do tipo do John Stuart Mill vai dizer, não é ter amigos, é ter felicidade, ter amigos dá felicidade porque dá prazer, né? Então, essa é a visão. Então, todas as outras coisas têm valor extrínseco. O que isso quer dizer? Que é um valor dado, um valor fora da coisa, né? Não é da própria coisa, não depende de uma propriedade da própria coisa. Isso é um pouco estranho, tá bom? A gente já discutiu isso nas teorias objetivistas, né? Na introdução às teorias objetivistas. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. A gente sempre tem que ter isso em mente quando pensar no que tem valor ou não tem valor. Então, as coisas têm valor apenas na medida em que provocam imediata ou diretamente valor ou desvalor intrínseco, ou seja, prazer ou dor. Então, segue-se que as ações, atividades e etc. só podem ter valor extrínseco e parece que o seu valor deve depender inteiramente da quantidade de prazer que produzem, sendo a quantidade uma função do número de prazeres, da sua intensidade, da sua duração, etc, 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 como a gente discutiu nos critérios do Bentham. Não é claro, tá, na teoria de John Stuart Mill, se ele aceita todos aqueles critérios de medida de Adam Bentham. Também não é claro que tipo de mensuração ou como a gente poderia medir o bem-estar das pessoas, ou a felicidade, né, das pessoas, e também fazer comparações interpessoais de utilidade, que é nada mais, nada menos comparar duas vidas, né, como, em níveis de bem-estar. Então é um pouco obscuro isso. Na verdade, isso é um pouco obscuro até hoje para a maior parte das teorias do bem-estar, tá? Então isso não é um desafio para o hedonismo, isso é um desafio para qualquer teórico do bem-estar, eu incluso, né? Então é muito difícil a gente conseguir pensar estratagemas de medição e comparação do bem-estar. Para hedonistas é muito mais difícil, né? Por quê? Porque o estado mental está na sua cabeça, né? Ele não é transparente, o estado mental é opaco. Então, o que isso quer dizer? Que a gente não acessa ele. A não ser que você seja o professor Xavier dos X-Men, né? Ou a Jean Grey. Então, como eu suponho que nem professores Xavier nem Jean Grey existam por aí, então é difícil da gente acessar o estado mental prazeroso, né? Ou doloroso, né? Vai saber Deus como a gente mediria isso. É claro, tem um monte de medidas que a gente pode utilizar, e essas medidas geralmente são indiretas, tá bom? Os médicos que são especialistas em dor, por exemplo, né, eles usam medidas indiretas, né, que é um bando de escala que provavelmente eles conseguem indiretamente acertar um pouquinho da dor de um paciente, né, para ver se esse paciente está sentindo tanta dor, ou X dor, ou Y dor. Para alguém que se interessa, depois busquem aí escalas de dor na medicina. Então, qual é a diferença, né, entre a visão do Mill e a visão do Bentham? Se ele defende que felicidade é presença de prazer e ausência de dor, então a gente pode legitimamente perguntar, né, o que distingue as duas visões? O que distingue a visão do Mill? O que distingue da visão do Bentham? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender as críticas que já eram feitas na época de ambos acerca da concepção de felicidade dos utilitaristas. E aqui vai uma dica, né, de como fazer filosofia. Deixa eu até voltar para mim aqui, deixa o no PowerPoint para lá. Quando a gente está fazendo filosofia, né, muita gente fica ou travado na história da filosofia, no sentido de que ficar repetindo, né, o que os outros filósofos disseram, e eu já disse em vídeos passados, em vídeos separados, fazer história da filosofia é muito relevante e muito difícil, a meu ver, tá? Eu tentei ser historiador da filosofia no meu mestrado e eu falhei miseravelmente, porque é muito difícil, é muita coisa para você lidar, né? Tentar fazer uma teoria tão complexa quanto uma teoria utilitarista, ficar toda certinha numa obra de 30 mil páginas, como a de John Stuart Mill, meu Deus do céu, um trabalhão. Então eu meio que desisti de ser historiador da filosofia só para passar a fazer filosofia. Mas uma coisa relevante aqui para fazer filosofia,
E para fazer história da filosofia bem também, é tentar se atentar, perdão, às críticas que são feitas a esses filósofos ou às teorias, né, que eles estão defendendo. Então, como que você pode começar a construir a sua teoria? Então, por exemplo, né, eu sou utilitarista, eu escrevi livros sobre utilitarismo, né, um está no prelo, né, já vai ser meu segundo livro sobre o utilitarismo e sobre justiça. E como que eu comecei a escrever isso, né? Eu acho que isso é uma boa dica. Então, você pega, entende a teoria primeiro, né? Então, domine a teoria e suas ferramentas conceituais e teóricas, esteja completamente ciente das críticas que há a ela e tenta modificar a teoria para responder às críticas. Quando você fizer isso, que eu acho que é o que o John Stuart Mill fez, você começa a criar uma nova teoria, porque você está modificando a teoria de base que você pegou. Então, quando o John Stuart Mill vê as críticas feitas já ao Jeremy Bentham e a ele também, né, já que ele participava do mesmo grupo, eles tentam modificar. Não, ou melhor dizendo, o John Stuart Mill tenta modificar, tá, a teoria. Então, quando ele modifica a teoria, ele meio que faz uma teoria nova, porque agora ela tem partes novas. E é importante notar aqui, né, que os críticos do John Stuart Mill e do Jeremy Bentham e do círculo utilitarista todo, dos radicais, eles não eram todos intelectuais como a gente pensa hoje, né, ou seja, acadêmicos, né, filósofos, profissionais, nem nada. Eles eram, às vezes, políticos, conservadores, né, geralmente os Tories do Partido Conservador, ou eles eram religiosos, né, pessoas que realmente eram religiosos, que eram religiosos no sentido de terem cargos na igreja, né, na igreja anglicana, no caso. Então, eles levaram a sério essas críticas, o John Stuart Mill, pelo menos, levou e tentou responder. Então, eu vou voltar lá para o PowerPoint. Então, a dica é essa, né? Tentem responder críticas, porque vocês vão criar novas teorias assim. Então, na época, já lá na época deles, né? Um cara chamado Carlyle, esse infeliz aqui, tem uma série de críticas acerca da visão de felicidade e bem-estar dos utilitaristas. O Carlyle, ele era um historiador escocês e ele defendia que a visão de vida boa dos utilitaristas era uma visão inadequada, sendo uma descrição de uma vida digna de porcos. E isso é engraçado, tá? Porque parece retórico. O cara fala assim, você está descrevendo uma vida boa como uma vida de porcos. Só que não é retórico. Até hoje, né, o professor Roger Crisp, num livro chamado Reasons and Good, né, Reasons and Good, leva a sério essa objeção. É claro que a palavra ali, porco, você pode falar assim, nossa, mas o cara está sendo retórico demais, né? Mas no que consiste essa objeção, né? O Mill, ele faz referência a essa crítica que eles sofriam na época, né? Ele diz lá no capítulo 2, parágrafo 3, então contem lá os parágrafos, admitir que a vida, para empregar suas expressões, e tá vendo, antigamente o cara não citava quem era o crítico dele, né? Você vê isso também na obra do Aristóteles, né? O Aristóteles está criticando o Platão e aí ele fica falando assim, aquelas pessoas que defendiam as ideias, né? Então ele fica fazendo essas indiretinhas assim. Então aqui o Mill está fazendo uma indireta também, né? Ali onde está em negrito é a indireta dele, né? Admitir que a vida, para empregar suas expressões, não tenha nenhuma finalidade mais elevada que o prazer, nenhum objeto e de busca melhor e mais nobre é, conforme dizem, inteiramente vil e abjeto. Cuida-se de uma doutrina digna apenas dos suínos. Então, vamos fazer uma explicação. Então, do ponto de vista da crítica aqui, da concepção de felicidade, os críticos estão dizendo, né, por exemplo, que essa concepção de vida feliz, onde você tenha mais prazer e menos dor e pouco importa a fonte do prazer, né, que essa descrição é uma descrição de uma vida de um animal qualquer. E
seres humanos não são animais qualquer, né? Seres humanos é um bicho diferente. Então, por exemplo, né, a visão do Benta implicaria que uma vida feliz seria uma vida apenas cheia de objetivos sensuais, de volúpia ou outro tipo de excessos que dão prazer. Porque alguém poderia falar o seguinte: beleza, se o negócio é ter prazer e pouco importa a fonte, então eu vou viver uma vida lasciva, né? Uma vida de luxúria voltada só para isso, o máximo possível, ter o máximo de prazer possível, e isso é uma vida boa. Então vou viver na boemia, vou pra night, né? Vou fazer essas coisas todas e tá tudo bem. Então isso vai ser uma vida boa. Então o Carly ele diz: não, isso daí não é uma vida boa, isso parece ser uma vida de porcos, né? Ou seja, uma vida equiparada a animais que procuram prazeres muito instantâneos, né? E se forem prazeres muito intensos, melhor ainda. Então, a, a tentativa do Carly aqui, perdão, tá, pessoal? Tô me perdendo porque eu tô doente. A tentativa do Carly aqui é reduzir ao absurdo a visão do Jerome Bentham. Então, o que é uma redução ao absurdo? Não é uma redução ao absurdo. Pode ser lógica, no sentido de que você leva a pessoa a entrar em contradição, ou ela pode ser intuitiva, ou seja, levar você a concluir uma coisa que é contra-intuitiva, ou que você não gostaria de concordar. Né? Como, por exemplo, a vida feliz humana é igualzinha à vida feliz de um animal não humano. E é absurdo, tá? Para eles. A meu ver, isso não é absurdo, tá bom? Eu vou deixar bastante claro. Eu não vejo seres humanos como seres especiais, assim, tá bom? Então, parece plausível supor, né, que seres humanos, pensando no modo do Carlyle, né, precisam de mais coisas para ter uma vida feliz, como, por exemplo, fazer atividades intelectuais. Essa era a intuição do John Stuart Mill, né, fazer coisas que a gente pode usar, as nossas capacidades que são mais desenvolvidas ao se comparar com outros animais, né? Então nós temos capacidades, são mais desenvolvidas do que a maior parte dos animais, como por exemplo projeção de futuro, né? A gente consegue projetar futuro, a gente consegue fazer pensamento abstrato, né? A gente consegue contemplação de arte, né? Ou do belo, se vocês preferirem, a gente consegue fazer tudo isso. E novamente, pessoal, eu discordo que isso seja especial, tá bom? Especial no sentido moral do especial. Posso até concordar que isso pode contar para o nosso bem-estar, mas eu não acho que isso é especial no sentido moral. O que faz de algo moralmente, ou melhor dizendo, o que faz de algo objeto da moralidade não tem a ver com nenhuma dessas capacidades que seres humanos têm. Tá bom? E a meu ver, é isso. Então, para quem discorda aí, fala nos comentários que eu respondo todo mundo. Tá? Então, para o Mill, ele tinha essa intuição. Então, o Mill, ele reconhece, né, que utilitaristas como o Bentham, eles podem aceitar que alguns prazeres são superiores e que os outros, né, o que poderia... mais do que os outros, né? O que poderia afastar, obviamente, a crítica dos porcos. Até hoje, tá? É chamada assim, né? O professor Crisp chama assim, né? A objeção dos porcos. Então, porém, né? Alguns utilitaristas poderiam pensar que os prazeres são superiores apenas extrinsecamente falando, ou seja, é algo de fora que faz o prazer ser superior. Então, vamos fazer um esclarecimento sobre isso. Então, o Mill defende o seguinte lá, ó, capítulo 2, parágrafo 4. Então é preciso admitir, entretanto, que em geral os escritores utilitaristas reconheceram a superioridade dos prazeres mentais sobre os corpóreos, principalmente pela maior permanência, maior segurança, pelo menor custo. Quem que são os escritores utilitaristas que reconhecem isso, né? Bom, é o Jeremy Bentham. Então, é o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill está se referindo ao Jeremy Bentham, principalmente, né, quando ele fala ali de permanência, de segurança. Lembre-se, isso tem tudo a ver com os critérios que a gente viu do Jeremy Bentham
nas outras aulas, na aula 5, parte 1 e parte 2. Então, o Bentham ele poderia dizer que os prazeres mentais são superiores, né, porque tem maior permanência, maior segurança, pelo menor custo e etc., do que os prazeres corpóreos. Ou seja, né, por sua vantagem circunstancial, mais que por sua natureza intrínseca. Então é isso que é pensar que um prazer é superior extrinsecamente, porque ele está te dando algo circunstancialmente, né? Então, vamos pegar de novo o exemplo do conhecimento. Então, o prazer que é dado pelo conhecimento, ele é um prazer mais permanente, né? Então, isso pode fazer ele um prazer superior. Por que ele é mais permanente? Como eu já disse, né? Porque eu venho aqui, sento, né? Acesso conhecimento de novo, sem muita dificuldade. Hoje, com alguma dificuldade, porque eu estou gripado, né? Mas, em geral, sem muita dificuldade. E isso tem uma maior permanência. Mas não é isso que o John Stuart Mill pensa que faz um prazer superior. Ele pensa que é uma característica intrínseca do prazer, né? Então, embora o Mill, né, ele pense que um defensor da teoria do Bentham possa defender que a superioridade extrínseca dos prazeres superiores, ele não se contenta com essa defesa da superioridade. Então, o Mill insiste que o maior valor dos prazeres intelectuais pode e deve ser colocado numa base mais segura, segundo ele mesmo, ou seja, em algo intrínseco dos próprios prazeres. Então, dessa forma, os prazeres seriam qualitativamente distintos uns dos outros. E aqui a gente tem um desafio intelectual. Vou voltar para minha câmera. Pense o seguinte, né? Você tem prazeres na vida, eu acho que todo mundo vai aceitar que há prazeres na vida tranquilamente e que esses prazeres parecem, na maior parte do tempo, bons para gente e que esses prazeres desempenham um papel crucial na nossa vida, às vezes. Às vezes, pelo menos, tá? Não estou dizendo sempre. Agora parem para pensar e olhem para dentro de vocês mesmos, né? Os prazeres têm tipos distintos. E olha, repara, eu não estou falando da fonte do prazer. Estou falando da qualidade do prazer. Então, por exemplo, né, se eu olho essa blusa preta minha, ela tem uma qualidade preta específica. Né? O preto desse microfone é um preto diferente, porque ele tem mais qualidades, como, por exemplo, ser brilhante. Vocês estão vendo que ele está brilhando aqui. Então, será que os prazeres têm a mesma coisa? Quer dizer, será que eles têm qualidades distintas? Porque se eles tiverem qualidades distintas, então os estados mentais prazerosos, né, ou seja, o prazer que ocorre em nós, eles podem ser de vários tipos, porque eles têm propriedades diferentes uns dos outros. Assim como a propriedade que esse preto tem de ser brilhante, essa blusa não tem, o que faz dos dois distintos. Então, pensem com vocês, isso realmente existe? Né? Quer dizer, realmente existe propriedades distintivas coladas aos prazeres? Como a gente descobre isso, né? Então, o Mill ele defende o que a gente chama de hedonismo qualitativo. E que bicho é esse no final das contas, né? No final das contas, esse bicho vai ficar para semana que vem. Porque eu vou dividir essa aula em 2 ou 3, porque a tese de John Stuart Mill é um pouco maior. Então vamos fazer uma breve recapitulação. Gastei um monte de tempo contando a história de John Stuart Mill para curiosos. Para quem quiser se aprofundar, leiam a autobiografia. A gente viu que o John Stuart Mill ele cita uma tese hedonista clássica, que é dizer que a felicidade é a presença de prazer e a ausência de dor. Só que ele enfrenta a objeção da qualidade de vida ou da objeção para porcos, né, da vida para porcos. Ele aceita que essa é uma objeção séria. Ele não aceita respostas do tipo do Bentham, que dizem que os prazeres são superiores extrinsecamente, né, ou seja, porque dada a circunstância aquilo parece ser melhor, porque tá te dando algo a mais, né, naquelas medidas do Bentham. Ele aceita que é algo intrínseco aos prazeres, que a gente vai ver nas próximas aulas,
né? Algo que é intrínseco aos prazeres, que faz eles terem qualidades distintas. E isso dá origem ao que a gente chama de hedonismo qualitativo. Eu não consegui falar todos os tópicos que eu planejei para esse vídeo, mas também não vou ficar aqui me alongando muito. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!